Quais são as 6 principais doenças, epidemias e distúrbios do corpo humano que vêm influenciando a fantasia, o gótico e a ficção científica ao longo dos séculos? E qual é a principal doença do século XXI que vem marcando presença no fantástico? E aí, tudo fantástico com você? Esse aqui é a segunda parte do vídeo onde eu estou falando sobre a relação entre doenças e o fantástico. Para assistir a primeira parte, eu vou deixar marcada aí em cima, onde eu falei brevemente ao longo da história desses principais elementos das doenças e essa interferência na história do imaginário humano desde a mitologia. E aqui eu vou falar, como eu já tinha avisado, das 6 principais doenças ligadas a esse universo. E também tem um bônus no final, fica aí até o final que você vai descobrir qual é a principal enfermidade explorada pelo Fantástico no século XXI. Para começar, é importante frisar que a gente vai perceber que à medida em que a sociedade foi evoluindo e o conhecimento sobre determinada doença foi se acumulando, gradativamente ela foi saindo dos domínios do sobrenatural, abrindo espaço para a chegada de uma outra doença, enfermidade ou distúrbio, né? E para começar, antes mesmo de entrar nas doenças, citar aqui como bônus o romance The Last Man, O Último Homem, de Mary Shelley, de 1826. Sim, a mãe de Frankenstein também está representada aqui como o primeiro romance em que a humanidade é exterminada por conta de um vírus. Lembrando que o que motivou esse vídeo aqui foi essa questão desse começo da disseminação do coronavírus na China. A gente vai encontrar ecos disso lá nas primeiras décadas ainda do século XIX, em 1826, com o The Last Man. Nesse caso aqui, a gente vai ver como é que a Mary Shelley coloca no romance todos os seus sentimentos de perda, seu sentimento de solidão, visto que ela já havia perdido seu marido, Percy Bysshe Shelley, tinha perdido vários filhos, também os seus companheiros, seus amigos como Lord Byron. Então, nesse romance, ela vai imaginar o que aconteceria se uma praga se espalhasse vindo justo da Ásia e ia exterminando todos os seres humanos, restando apenas o personagem Lionel Verney, que vai narrando as suas perdas. Fica a dica então, lembrando que eu fiz uma série inteira sobre a Mary Shelley e o romance Frankenstein, vou deixar marcado aí em cima, e também falei desses romances pós-apocalípticos na série Depois do Fim, também vou deixar indicado aí em cima, depois dá uma olhada na playlist. Falando das 6 doenças, vou começar aqui com a catalepsia. Catalepsia, que é uma doença que ataca o sistema neurológico, levando a pessoa a sofrer de paralisia dos músculos e redução das funções vitais. Não há, entretanto, perda dos sentidos. Pode durar de minutos a alguns dias. A medicina moderna ainda não consegue explicar totalmente esse distúrbio. A catalepsia, é bom frisar, pode ser patológica, que é a versão mais conhecida da doença, e a projetiva, quando a pessoa acorda pela manhã e não consegue momentaneamente se mexer ou esboçar qualquer som. A catalepsia era motivo de preocupação ao longo do século XIX e muitas pessoas vítimas de morte sem motivo foram enterradas com pequenos sinos. Assim, caso ela acordasse do túmulo, ela poderia avisar as pessoas ali ao redor do cemitério. A catalepsia é associada no Fantástico a vampiros, zumbis e aos personagens insanos do Edgar Allan Poe. Apontada por séculos como uma das possíveis teorias para a lenda do zumbi, a catalepsia tem no mestre do gótico norte-americano Edgar Allan Poe um dos seus mais hábeis utilizadores por manter em seus contos a tensão entre o racional e o sobrenatural. Como exemplo, vou deixar aqui A Queda da Casa de Usher, de 1839, de Edgar Allan Poe. A segunda doença é a lepra, que eu já comentei no último vídeo, e é uma das doenças contagiosas mais antigas a serem registradas. A palavra foi criada pelo médico grego Hipócrates para descrever manchas brancas na pele e no cabelo que se assemelhavam a escamas. A ligação desse termo médico com o universo espiritual se deu quando, da passagem para o grego dos textos do Antigo Testamento por volta do século III a.C., ao se realizar a tradução do hebraico Tissarat, que quer dizer ímpio, profano, para o grego optou-se pela palavra lépria,
passando a designar então a pessoa com a pele de aparência estranha e impura. É caracterizada pela gradual e profunda deformação da pele e dos membros. Por conta do enorme preconceito que veio atravessando ao longo dos séculos, a doença teve o seu nome trocado para hanseníase e hoje uma doença perfeitamente tratável. A lepra é associada no Fantástico a personagens marcados por maldição e também a párias em geral. Como dica, fica aqui A Marca da Besta de 1890 do escritor britânico Rudyard Kipling. Também Pelo Carapó Velho, de 1917, de Hugo de Carvalho Ramos, e As Morféticas, de 1944, do também brasileiro Bernardo Ellis. Tanto Hugo de Carvalho Ramos quanto Bernardo Ellis são escritores goianos. Associada a lugares de atraso e superstição, a lepra, no conto de Kipling, surge na forma de uma maldição lançada sobre um jovem inglês por um sacerdote hindu, levando a sofrer uma terrível mudança animalesca. Já nos contos de Ramos e Ellis, vemos a representação do sertão brasileiro como um lugar ameaçador e cercado de mistérios, algo que um jovem perdido constatará ao entrar em uma humilde casa. Inclusive, esses dois contos são bem representativos do que eu considero como gótico colonial brasileiro. Há de se destacar também a influência da lepra na criação da doença Scaramagris grayscale, no original em inglês, da série literária As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. Martin, que foi a base para a série televisiva Game of Thrones. Falando ainda da lepra, fica até um convite para os jovens pesquisadores e pesquisadoras para poder considerar essa possível menção da lepra, essa possível conexão da lepra com a questão da metamorfose muito presente nos contos orais que deram origem aos contos de fadas, né? Porque, principalmente, vamos lembrar, isso eu falei no último vídeo, toda a transformação, toda a maldição, e a lepra tem muito disso, é sempre representada no corpo humano. E quando a gente imagina todos os personagens amaldiçoados nos contos de fadas, que tem uma aparência grotesca, para pegar um exemplo, vamos lembrar aqui da Bela e a Fera, né? Onde você tem toda essa aparência monstruosa, e aí quebra essa maldição, ela se restaura a condição original. Se não haveria aí uma conexão também com essa percepção, uma leitura simbólica das doenças sobre o corpo humano, então fica a dica aí também para o universo da fantasia, para quem pesquisa. A terceira doença é a porfiria, que na verdade é um grupo de doenças genéticas que podem ser herdadas ou adquiridas e caracterizada pela deficiência de enzimas do organismo, que em casos mais graves pode provocar sensibilidade à luz, alterações da cor da pele, distúrbios mentais e convulsões. O nome vem do grego porfira, que quer dizer pigmento roxo. No Fantástico, ela é associada a vampiros e lobisomens. E aí, só para citar uma obra, o Drácula de 1897, de Bram Stoker. A porfiria foi por muito tempo apontada como uma das principais responsáveis pela crença em vampiros, em virtude das características da doença. No entanto, no fim do século XX, o pesquisador Paul Barber demonstrou no livro Vampires, Burial and Death, de 1988, que, ao ser examinada de perto, essa ligação da doença com o vampiro não se sustentava. A origem do vampiro folclórico europeu permanece como resultado da falta de conhecimento das populações do século XVIII sobre o processo de decomposição dos cadáveres. Lembrando que eu também já falei disso aqui no canal, foi um vídeo especial de Halloween, vou deixar marcado aí em cima, com o título A Origem do Vampiro. A quarta doença é a raiva, que é uma doença transmitida para humanos pela saliva de algum animal infectado, geralmente por meio de mordida. O vírus no ferimento se desloca rapidamente para o cérebro, provocando inchaço e inflamação aguda e letal. Quase sempre leva à morte se a pessoa começar a demonstrar sinais da doença, tais como confusão, salivação em excesso e convulsões. Daí a importância da vacina preventiva. No Fantástico, ela é associada a vampiros e zumbis. E como principais obras, citar aqui O Extermínio, de 2002, com a direção de Danny Boyle, Guerra Mundial Z, de 2006, do Max Brooks, e a trilogia Apocalipse Z, de Manuel Loureiro. Lembrar também que essa questão da raiva e do vírus que altera os humanos, tornando-os animalescos, também é responsável por fazer a transposição, olha a importância das doenças para o Fantástico. Ela também foi responsável por fazer essa transposição do vampiro do universo do
gótico e do horror para também o da ficção científica, né? Isso aconteceu em 1947 com o romance Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. É ali que começa essa leitura também do vampiro como talvez resultado de epidemias, né? De doenças, de vírus que alteram o comportamento e a própria genética do ser humano. Ainda que também tenha sido apontada como uma das doenças por trás da lenda do vampiro, por conta das mordidas que os vitimados pela doença podem proferir, é com os zumbis que a raiva encontra a maior associação hoje. Essa ligação é reforçada pela ameaça real da doença na nossa sociedade, em que há a proximidade com animais domésticos que são portadores naturais da doença. Essa proximidade, aliada ao desequilíbrio da natureza provocada pelo homem, pode gerar uma possível mudança adaptativa na raiva, levando a mesma a se tornar ainda mais agressiva e contagiosa para o homem. Se outras doenças listadas aqui pertencem ao passado, pelo combate às condições de higiene e fabricação de vacinas, o mesmo não aconteceu com a raiva. Essa ameaça paira no filme de Danny Boyle, no romance e reportagem de Max Brooks e na trilogia de Manel Loureiro. A quinta doença é a sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível caracterizada por uma ferida indolor no local da entrada da doença que desaparece após 4 ou 5 semanas do contágio. Também chamada de cancro duro, pelo eventual surgimento de gânglios em partes do corpo, ela é um inimigo silencioso que pode levar anos e décadas para se manifestar de forma violenta. A sífilis possui diferentes fases, sendo a terciária e a congênita as mais agressivas, levando a lesões na pele, convulsões, danos nos órgãos internos, reflexos exagerados, perda auditiva, insônia e AVC. Ela é associada no Fantástico a vampiros e duplos e pervertidos. Principais obras a citar aqui, os grandes clássicos da literatura vitoriana, visto o impacto da sífilis no imaginário vitoriano, que são O Médico e o Monstro, de 1886, do Robert Louis Stevenson, O Retrato de Dorian Gray, de 1891, do Oscar Wilde, e O Drácula, de 1897, do Bram Stoker. Vinculada a práticas sexuais proibidas pelas normas de conduta do final do século XIX, a sífilis é a doença que aparece nas entrelinhas dos romances góticos de fim do século XIX. Mas não se engane, ela está lá, nos atos indizíveis do Sr. Hyde, no retrato da imoralidade de Dorian Gray e na vinculação de Drácula com a sujeira e a impureza. A sexta doença é a tuberculose, que é uma doença até hoje cercada de mitos e preconceitos. A TB, como também é chamada, ela é infecciosa, transmissível e afeta principalmente os pulmões. A principal manifestação da doença é uma tosse seca e persistente que dura meses. Outros sintomas são febre baixa, emagrecimento, palidez, sono noturno e falta de apetite. Pode vir acompanhada de acesso de tosses e catarro com sangue. O tratamento usa antibióticos e dura cerca de 6 meses. No Fantástico, ela é principalmente explorada no universo das mulheres fatais, mulheres falecidas. Nas principais obras, citar aqui todos os contos do Edgar Allan Poe com personagens femininos e também o Noite na Taverna, de 1855, do Álvares de Azevedo. Por vias tortas, a tuberculose foi a principal musa inspiradora de poetas e escritores românticos na Inglaterra, Estados Unidos e Brasil no século XIX. Doença que vitimou muitos artistas em plena juventude, a tuberculose encontrou em Edgar Allan Poe um dos seus principais promotores. Poe perdeu a mãe biológica, a mãe adotiva e a esposa para a tuberculose. Como consequência, as mulheres dos seus contos e poemas sempre são cercadas por uma aura sobrenatural, vivendo no plano físico e espiritual. São seres além do alcance dos homens que as veneram. Essa mesma visão do feminino está retratada na obra do ultrarromântico Álvares de Azevedo, onde as mulheres complementam as taras dos personagens representados. Lembrando que eu já falei aqui no canal Fantástico Cursos de como Edgar Allan Poe explora esses elementos das doenças e distúrbios da mente humana numa breve série aqui, Poe 210 anos, vou deixar marcado também para você conferir depois. E qual é a sétima doença? Qual é a doença do século XXI que vem sendo explorada pelo Fantástico? Para isso, fica a dica aqui de uma obra do Fantástico Nacional,
muito boa, Billy Negra, do Oscar Nestares, grande representante do horror brasileiro, dessa grande ascensão, vamos dizer assim, do horror nos dias de hoje. E aqui o Oscar vai mostrar muito bem essa presença da depressão que vem se constituindo uma das grandes matérias-primas para os escritores do fantástico, não apenas aqui no Brasil, mas também lá fora. Vamos lembrar que uma das possíveis leituras do Bird Box, lá do que virou inclusive filme pela Netflix, é também o tema da depressão. Aqui, para não dar spoilers, vou ler aqui o texto da quarta capa, tá? O que acontece quando perdemos as rédeas da nossa própria mente? Uma pandemia se espalha por bairros, cidades e países. Sorrateira é causada por uma perigosa substância que age como um verme, que fatalmente conquista a vida do hospedeiro. E Vex, um jovem tradutor, precisa recrutar todas as suas forças para conter este avanço. Com origem na teoria humoral, segundo a qual o bom funcionamento de corpos e mentes depende do equilíbrio entre humores, o romance explora o senso do mais saturnino deles, a bile negra, ou melancolia, do grego melas, negro, e chole, bile. Fica a dica aqui de A Bile Negra, de Oscar Nestares, para você que quer conhecer como é que a melancolia também se constitui como mais um exemplo do fascínio das doenças e enfermidades sobre o imaginário humano. E quais são as outras doenças, distúrbios, epidemias que vêm causando impacto sobre o imaginário humano e que ganha corpo na literatura e no cinema? Deixa anotado aí nos comentários. Lembrando também que torço para que daqui a 50 anos, daqui a um século, esse vídeo ainda possa ter gente para assistir, que a humanidade possa sobreviver até lá. E desejo a você muita saúde ao longo dessa semana. Obrigado pela sua presença. Até a próxima.